E aí galera, estamos ao vivo hoje com o Magal do Biquíni Cavadão. Vamos começar a live aqui daqui a pouco, tô esperando o Magal. Acabei de falar com ele aqui. Vamos aguardar ele entrar aqui, a galera já vai entrando na live. Aí entrou o Marcelo Magal, é agora. Entrou o Roger, Tina, já tá entrando a galera, a Luciana. A Luciana é do a Maripucci também, do fã clube da Banda Malta. Boa noite. E aí, cara, como é que tá? Bem, graças a Deus, obrigado por aceitar o convite aqui da Ei, gente. um prazer. Tá Sempre entrando a bom galera aí. papiar, falarmos de rock. Opa, vai ser de baixista para baixista, hein? Olha aí que beleza. Vamos falar de baixo. Pra baixo. Como foi seu início na música? A banda que você tem de referência lá na infância que você fala, poxa, isso aí é o que eu quero fazer. Qual é a banda? Qual é a referência? Acho que foi o Metallica, o Guns N' Roses, assim, né? Eu lembro de criança de ver e falar, meu, é isso aí que eu quero fazer. Poxa, legal. E você tem 44 anos, a gente tem a mesma faixa etária. Você curtiu as bandas dos anos 80 lá, Engenheiros, Biquíni, né? É, Claro, eu era criança, né? Quando esses caras começaram, eu tinha 7 anos, 6, 7 anos, por aí. Mas eu curti. A minha irmã mais nova tem um fã-clube de Paralamas, então eu fui muitos poxa, shows dos Paralamas. Assim, ela adorava Biquíni também. Eu era mais metaleiro, confesso. Quando eu comecei a tocar, eu ouvia mais música americana, mais heavy metal mesmo. E eu fiz o caminho inverso, assim, fui lá de fora e, sabe, depois que eu vim descobrindo os sons aqui do Brasil e tal. legal. E, cara, você tinha uma banda chamada Dick Vigarista aqui em São Paulo, acho que eu vi, na minha adolescência, eu vi umas 10 vezes, sei lá, tocando. Sério, Aí meu? depois, sério, cara, não sei, acho que teve um Tendal da Lapa, se eu não me engano, teve alguma coisa assim. Putz, faz Teve algum show, tempo, hein? dos anos 90, né? Conta um pouco dessa experiência do Dick Vigarista, que era uma banda boa pra caramba, assim, no meio. Quem é de São Paulo conhecia, né? Mais ou menos. É, cara, o Dick foi, cara, eu era um moleque, né? Tinha 20 anos, né? Acho que foi a primeira banda que eu comecei a fazer show mesmo, né? Foi a primeira banda que a gente já tinha tido bandas, né, com amigos, já tinha gravado discos, mas não saía daquele lance de compor, gravar, ensaiar, aí um show esporádico, assim, né? O Dick, a gente fez muito show, mesmo porque a gente começou, a ideia era fazer show, então a gente começou com uma banda cover, né? E o propósito era exatamente fazer show e tal, começar a viver de música, entender esse mercado, como é, quanto que dá para ganhar, pô, o que a gente tem que fazer, qual o repertório legal, quais os lugares legais. Então, assim, isso daí deu uma experiência boa, assim, né? Para mim como músico, para todos ali que estavam envolvidos, né? A gente era mais ou menos da mesma idade, estava descobrindo. Eu, cara, nessa época, eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de ser pai, fui pai Cara. bem cedo, né? 21 anos, e fui trabalhar na Teodoro Sampaio. Você é da onde, de São Paulo? Zona Norte. Você é da Zona Norte. Então, fui trabalhar na Teodoro Sampaio. Meus pais moravam ali perto, eu morava ali, né? E quando eu fui trabalhar na Teodoro, eu conheci um monte de donos de casa noturna que iam comprar equipamentos e tal, sabe? Ali eu já comecei tem uma banda, tem não sei o quê. Aí eu começava a fechar shows pelo interior, porque muita gente do interior vinha comprar equipamento para levar para os bares e tal. E nessa eu já ia fazendo amizade e empurrando a banda para fazer show, assim, a gente fez bastante interior de São Paulo, assim, foi uma experiência muito legal nesse lance de descobrir o que é a música, a gente vai precisar do quê? Pô, tem técnico de som, puta, vai precisar de um cara para carregar as coisas, porque não dá para viajar assim, tem que
descarregar tudo e depois descarregar a van, né? Aí a gente começa a ter acesso a esses vários detalhes, né? Que é o show business, né, cara? Legal, você tocava guitarra, no caso, ali no Eu Vigarista. tocava guitarra, sempre fui guitarrista. Eu me tornei baixista a partir do Biquíni mesmo. Ah, entendi. É lá. Ali no Rodox você já tocava guitarra também. Só guitarra. Sempre fui, cara, guitarrista. Baixista, o Magal se tornou a partir do Biquíni mesmo, pela oportunidade de tocar, de estar no palco, de continuar fazendo shows e tal. E eu sempre gostei muito de baixo, né? Acho um instrumento fantástico. Os baixistas que tocaram comigo sempre foram caras muito, muito, muito bons. Então, assim, eu curtia ver aquilo, estar com essas pessoas, e ficava encanado com aquele instrumento, né, cara? E todo guitarrista acha que tocar baixo é bem fácil, né? É, Na hora que você pega o instrumento na mão, começa a tocar ali na segunda, terceira música, já começa a travar tudo, né? não é verdade. Tá aqui o Elivelto perguntando se o Will, sou eu sim. Ele é do fã-clube do Engenheiros, o Elivelto. Cara, e conta essa experiência de entrar no Rodox ali, tá tocando com o Rodolfo, com o Fernandão, com o Caniço também, no final do Caniço, infelizmente deixou a E gente. que pena, né, cara? Um cara fantástico, queridaço, assim. Eu curti um ano e meio de estrada com ele, assim, ele era um cara realmente muito marcante. A amizade continuou, né? Porque o Biquíni, ele voltou pro Raimundos, então a gente se encontrou bastante por aí. O Rodox, cara, o Rodox tem a ver com o Dick Vigarista, porque o vocalista do Dick Vigarista, ele era um cara que agitava muitos shows também. E nessa ele acabou entrando numa produtora que vendia shows e tudo mais, e acabou virando sócio, empresário. E ele foi o cara que ele trabalhava nessa produtora na época que e agenciava o Rodox. E aí saiu o guitarrista, os caras não tinham uma pessoa assim na mão e perguntaram para ele, cara, você tem alguém para indicar? Aí ele me indicou. Eu falei, tem sim, cara. O cara tal. Aí eu fui lá, encontrei os caras, Fernandão, Marcão tal. Fiz os ensaios com o Marcão para a gente acertar as guitarras. Ele gostou e falou, vamos nessa. E assim eu entrei assim entrei no Rodox, cara. O baixista era o Patrick Laplan Era ou era o Caniço? era o Patrick. Quando eu Patrick. entrei, era o Patrick. Logo, pouco tempo depois, aí o Patrick saiu fora também. A gente chegou a fazer um show com o Marcão no baixo, né? Eu na guitarra, o Marcão no baixo, o Fernando na batera, o Bob e o Rodolfo. Fizemos um show. Aí o Rodolfo falou, cara, vamos convidar o Caniço, porque ele tinha acabado de sair do Raimundos. Logo que saiu o Patrick, o Caniço também saiu do Raimundos e o Rodolfo falou, cara, vamos chamar o Caniço? Aí a gente falou, vamos nessa, cara, vamos embora. Aí o Marcão voltou para guitarra de novo, porque o Marcão também já era baixista e se tornou guitarrista para tocar no Rodolfo. Isso é uma coisa que acontece bastante, né, cara? É, As oportunidades, né? verdade. E aí você ficou até o final do Rodox. Aí eu fiquei até o fim. Até o Rodolfo falar, cara, galera, para mim já não é o que eu quero fazer, eu quero seguir realmente esse caminho da igreja e tudo mais, enfim. E boa sorte para ele. Ele é um cara gente fina pra caramba, sempre foi muito autêntico e merece o nosso respeito, né? O É, cara sabe os caminhos que tem que seguir, o coração dele diz para ele para onde, aliás, de todos nós, né, cara? A gente sente para onde tem que ir, né? é verdade. Rolou aquela história mesmo de verdade, acho que um show na Bahia, que a- o, o- que o Marcão chutou a bateria, foi o Marcão? Acho que. Fernandão. O Não, Marcão, Fernandão. Fernandão. o Marcão nem foi no último show. Foi só eu, o Caniço, o Fernandão e o Bob e o Rodolfo. O Marcão falou, cara, eu nem vou. Ele já estava trampando com o Sérgio Reis, ele estava na técnica do Sérgio Reis. Falou, cara, eu não vou para fazer um show na Bahia, eu vez, e, cara, vai ser o último show, cada um está seguindo o seu caminho, eu também vou pensar em mim e vou seguir o meu. E aí a
falou, beleza, cara, tá tudo certo. E aí a gente, fez esse último show aí que já foi aquele clima, né, cara? Já foi a gente saindo de São Paulo pra Bahia, assim, caraca, último show, né, cara? Todo mundo depositando tudo na banda. E, cara, a gente tem um disco praticamente completo, que seria o terceiro disco do Rodox, né? O Rodolfo chegou a colocar 3 vocais, para fazer 3 letras, gravar, e tinha mais umas, sei lá, 8 pelo menos, prontas também. E, pô, isso daí, cara, requer muita dedicação que a gente estava tendo até receber essa notícia, né? Então, foi uma bomba. Então, quando a gente foi pro último show, já foi naquele, vamos arrebentar, né? Aí o Fernandão já começou, já bebemos pra caramba, já almoçou, já, último show. E aí o que aconteceu foi que, cara, depois da sexta música, o Rodox é uma coisa que exige muita técnica, assim, né? Exigia bastante, muita nota, muita velocidade. E a gente, cara, não tá rolando, o Fernandão, pá, derrubou a bateria na sexta música e saiu fora, o Rodolfo saiu fora e, enfim. O show Isso terminou aí, na o sexta resto, o música. resto é notícia, né? Oi? O show terminou na sexta música. Sexta música. Tocamos Caramba. 6 músicas e o Fernandão derrubou a bateria e saímos fora. E Ia o ter o cara contratante depois depois, né? o contratante depois não quis o dinheiro de volta, você nem sabia. Cara, aí eu nem fiquei sabendo, eu não quis nem saber também, cara. Aí a gente. Eu tinha 23 anos, eu não, nem me ligava em tantas coisas assim, cara, sabe? Hoje em dia eu falo, nossa, que maluquice aquilo, cara. Que doideira. Tocamos, né? Explodimos o negócio e tchau. E, sabe, foi. O Rodolfo entrou depois para falar, explicar que era o último show da banda, dar notícia, né? Enfim, foi uma coisa meio desagradável, assim, mas foi o que aconteceu, né, cara? Não adianta não tem arrependimento, eu acho que acredito que ninguém tem. A gente viveu o que tinha para viver e é isso aí, né? Ah, legal. E depois você entrou no surto, né? Conta como foi essa experiência, como você chegou, como surgiu o convite. Cara, então, na época logo que acabou o Rodox, eu montei um estúdio em São Paulo, ali perto da MTV. E eu e o Marcão, cara, guitarrista também. A gente montou um estúdio lá, ficamos lá durante um tempo, e aí esse meu amigo, que era empresário, né, acabou aparecendo lá com o bolo e com o surto. Falou, pô, cara, tô com uma banda aqui, queria trazer para vocês para o estúdio e tudo mais. Falei, claro, vamos fazer. Bacana, pô, legal demais. E aí a gente acabou gravando esse disco lá e ele se desentendeu com o guitarrista, né? O Bolo, o vocalista, se desentendeu com o guitarrista e tal. E no fim das contas ele me convidou, falou, cara, você não quer entrar? Pô, você já acabou o Rodox e tal, você não quer entrar? Acho que teria tudo a ver. Eu falei, tá bom, cara, vamos entrar, vamos fazer, vai ser bacana. Acho que a gente pode tirar um som, mas assim, eu vou entrar, mas eu queria regravar todas as guitarras, né, cara? Vou gravar, sair como guitarrista da banda sem com outro guitarrista tendo gravado o disco. Aí, como eu era dono do estúdio, né? Acabei que eu regravei as guitarras todas e tal. E na minha onda até, né? Porque o cara também, um excelente guitarrista que estava antes de mim, o Marcelo Falafina, arrebenta. Mas ele é uma onda mais virtuosa, assim, se vai. O cara toca muito mesmo, assim, né? E eu já estava numa onda mais pesada mesmo, um som mais pesado, eu ouvia muito new metal, né, cara? Muito Korn, muito Limp Bizkit, muito. Enfim, tava numa outra onda. Aí eu regravei, foi bacana, mas também não, cara, não consegui me entender direito com vocalistas, sabe? Cara, o cara tinha uma inspiração ali dele. Enfim, não vou ficar aqui reclamando dos outros, né? Mas uma hora já não
não fazia mais nenhum sentido aquilo para mim e eu larguei o barco. Assim, falando, não, deixa quieto. A gente, eu já vou até emendar essa história que talvez seja a sua próxima uma pergunta, mas é para você ver como as histórias vão se emendando mesmo, né, cara? Quando eu estava com o Surto gravando esse disco, regravando as guitarras, a gente começou a pleitear empresários, não sei o quê, gravadoras. Nesse meio tempo, a gente chegou no estúdio o Pipo, que era o empresário do Biquíni naquela época. Então, o que aconteceu? Ele acompanhou as gravações e tal, gostou pra caramba, acabou que não assinamos nada com ele, né? Eu também me desentendi com a banda, mas eu e ele a gente se deu muito bem, assim, a princípio, sabe? Ele via as gravações, a produção do disco, tal, a gente se deu bem. Ele até que um dia eu estava em casa de bobeira, ele me liga e fala, cara, você não gostaria de produzir um DVD do Biquíni? Eu falei, pô, cara, claro. Como assim produzir um DVD do Biquíni? Cara, a gente está querendo produzir um DVD, fazer uma releitura, né? Porque eles já tinham gravado um álbum que era 80, né? Só releituras dos anos 80, e eles queriam fazer um DVD dessa vez, só que com outras músicas, que foi o 80 volume 2. Aí eu falei, Que é pô, aquele vamos que nessa, vamos fazer. os convidados pareciam num telão, né? É esse DVD? Exatamente, exatamente. Aí eles me explicaram toda a ideia e tal. Aí ele falou assim, ó, cara, eu vou pegar duas músicas aqui, vou te jogar na mão, e você faz umas versões e a gente apresenta para os caras. Falei, tá limpo, vamos lá, né? Ele me convidou, mas isso é coisa dos empresários, né? Foi na cabeça dele, pô, o cara é legal, vou chamar ele e vai apresentar para os caras. Só que, cara, eu tinha feito o surto ali, minhas coisas, né? Não tinham, né? O Biquíni já tinha trabalhado com o Tadeu Patola, com o Paul Rolfs, com vários caras. Os caras estão há 25 anos já na estrada, sabe? E eu acho isso muito legal dos empresários carudos, é assim, colocar alguém novo na jogada, né, cara? Que isso não é fácil, né? É. Não é fácil nem. Imagina o cara, assim, meu, o cara tá colocando dele na reta, né? Porque pode ser uma porcaria, mas assim, e esses caras é o que faz um negócio renovar, sabe? Enfim. E aí eu fiz essas versões, os caras curtiram, acabamos fechando. E o Patrick era o baixista. Eu reencontrei o Patrick, né? O Patrick estava tocando com o Biquíni. Ele tinha saído do Rodog, a gente se reencontrou. Ele falou, pô, e aí, Ele tudo ficou nas bem? E duas tal. bandas, né? Ele tocou no Aham. Biquíni e no Rodolfo ao mesmo Ele tempo. tocava no Biquíni, exatamente. Exatamente. Ele Quando fazia ele os não dois, fazia no os dois. Biquíni era um macarrão, né? Que fazia baixo. O Macarrão Fazia fazia baixo no Biquíni. sub pro Patrick, no Biquíni. É, no Quando, Biquíni. quando o Patrick ia tocar com a gente no Rodog, ele mandava um sub no Macarrão. Às vezes era o Macarrão e às vezes era o Marcinho que toca no Barão hoje. Sim. Tinha esses dois caras que faziam um sub lá pro Patrick. E aí, enfim, começamos a produção, foi legal, me dei super bem com os caras. Bom, me dei super bem, estou até hoje, né? Então foi uma parada bem legal. Aí o Patrick falou que ia sair da banda. Eu falei, putz, cara, tem certeza? Puta, a banda é legal, cara, faz show. Cara, mas eu preciso fazer meus sons. Então tá, né, cara? Aí, beleza. Tava ali terminando a produção do disco e o empresário deles me liga de novo. Fala, cara, você não segura o baixo, não? Falei, seguro. Né? Seguro, né? Tranquilo, né, cara? Eu como guitarrista, né? Ah, não. Beleza, vou pegar o baixo, vou mandar ver. Mas sofri, cara. Foi difícil essa transição. Porque que nem eu falei, é uma coisa, é um instrumento muito mais duro, assim, né? A gente a princípio acha que vai rolar.
E eu, como não queria descaracterizar o som dos caras, eu resolvi tocar com o dedo, psicato, não pegar a palheta e tocar. Eu lembro que até o Coelho, o guitarrista, falou para mim, pô, toca de palheta, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não vou mudar a onda da banda só porque mudou o baixista, né? O que foi bom para mim, eu sofri um pouco, mas que hoje putz, eu tenho um outro instrumento na mão, assim, que eu fico confortável tocando também, sabe? Isso é muito legal. Bacana. E E, as músicas mais antigas do Bikini, assim, que é o Shake que fazia o baixo, né? Tem uma linha mais swingada, assim. Tinha até uma polêmica que o Shake saiu da banda, porque falavam que ele tocava mal, assim. Mas eu nunca achei que ele tocava mal, achava as linhas bem. Acho as linhas do Bikini bem interessantes. Ele, Zé Ninguém, Vento Ventania, acho uma puta linha. Assim, é eu meio acho simples, muito assim, mas acho legal. que dá. Cara, eu acho muito legal, assim. Os críticos criticavam muito, assim, a galera criticava muito o Shake, né? É, essa, você manteve esse swing, assim, que a maioria do material foi gravado pelo Shake, né? Lá de trás. Né? O Sheik era da banda, ele era sócio dos caras, fundador da banda, né, cara? Compositor, enfim. Alô, alô, tá aí? Acho que. Oh, tá me ouvindo? Tô aqui também. Então, mas reggae, assim, sentiu dificuldade na hora de fazer essa transição? Cara, eu senti, assim, qual foi a minha dificuldade? Quando eu entrei na banda, as minhas referências já eram todas as linhas modificadas do Patrick, entendeu? E o Patrick já é um baixista bem, assim, firme e ele tem muita técnica. Então eu fui por aí primeiro. Então eu senti o peso de tudo, sabe? Depois que eu passei por aquilo, que eu, putz, estou na banda, me firmei ali, aí eu fui ouvir as coisas do Shake, sabe? Aí eu fui dar uma checada em tudo e hoje eu faço a minha onda, que é uma mistura disso tudo, sabe? Porque, que nem você falou, tem umas coisas bem simples, mas são muito legais, sabe? Então, assim, e eu que não tinha essa noção, né, de ouvir, de lembrar dessas linhas antigas, eu só estava com as do Patrick reformuladas, e eu demorei um tempo até, sabe, organizar tudo e falar, pô, tanto que o primeiro DVD que eu gravei com eles, de 30 anos, isso já estava há 5 anos da banda, praticamente, ainda tem muita coisa que, sabe, que ainda não é do Shake, mas já o DVD que a gente fez, o Ilustre Guerreiro, já tem uma mistureba bem maior assim, de tudo isso. Mas tinha essa reclamação do Sheik, cara. Eu já vi vários vídeos do Biquíni ao vivo daquela época e eu achava legal. Eu vejo dos caras assim, contando a dificuldade que era pegar uma música nova, para isso, para aquilo, para passar as coisas para ele. Mas assim, era imperceptível isso vendo o que a gente tem de referência na internet e o que a gente tem no disco também tá tudo ok, né, cara? Então não É, tenho esse lance, né? Você está falando que ele era muito criticado, eu não, naquela época era guitarrista, então nem sabia disso. Acho que o legal. Tem Biquíni algumas como um composições. todo, né, cara? O Biquíni como um todo foi muito criticado, né? Não só ele, acho que a banda inteira, assim, né? Aqueles críticos dos anos 90, ali, mais dos anos 90 do que dos anos 80. Criticavam bastante, assim. Mas tem algumas músicas que hoje em dia eu acho que o Big tipo Teoria, é, Cai Água Cai Barro, até o próprio Tédio, né? Tem mais volume, assim. Você acha que é uma condição mais de equipamento de agora para os anos 80? Ou tem uma linguagem nova mesmo, timbres novos, assim? O que você acha disso? Com certeza, cara. Eu acho que, cara, mudar um músico, uma produção, muda muito, assim, a intenção. O... Cara, eu lembro quando saiu o DVD que eu produzi deles, o 80 Volume 2.
Pô, se você chegar e ouvir aquele disco, você vê que tem uma coisa mais sombria, assim, mais pesada até, né? Disso, né? De intensidade mesmo, que eu vinha carregando de ouvir, cara, eu sempre ouvi rock mais pesado. Eu lembro quando eu estava em casa ouvindo, eu falei, caraca, eu acabei com a banda, cara. Porque tinha umas coisas que eu achava espetacular, mas assim, e os fãs, né? Que estão acostumados com, sabe, uma coisa, outra onda. Mas foi muito bem recebido, assim, cara, foi muito legal. Eu acho, eu, eu acho que teve tudo a ver, e dali por diante foi desenvolvido também até chegar no equilíbrio que é hoje, sabe? Os músicos se puxam, pô, você como baixista você sabe bem disso, né, cara? Que você puxa, você pode puxar bastante o batera, você pode puxar o guitarrista, você... Cara, o Biquíni ao vivo é uma força muito grande, assim, a gente tem uma interação muito grande com o público, né? E, então isso aí tudo vai contando, cara, tudo vai contando. O lance de se cobrar, né? Cobrar um outro. Pô, cara, vamos fazer um negócio legal, a dinâmica aqui, ensaios e tal. Isso muito, ajuda muito, né? Contar história. O show que a gente faz é uma história. A gente conta o negócio, a dinâmica, toda, sabe? É um espetáculo. Não é assim, pô, vamos tocar aquela música. Não. Ele tem um sync com telão, é um show, é montado para a galera, sabe? É preparado, é um espetáculo, sabe? Não é um repertório no chão e esse dia é esse dia é aquele, esse dia é aquele. Enfim, hoje a gente vai acabar assim, amanhã acaba quando deu para acabar. Não, não é assim. Não é assim que funciona lá e não é assim que funciona em um monte de bandas. Não que eu ache isso ruim, eu acho que cada banda tem a sua onda. Mas no biquíni a gente se preocupa em entregar um show assim, uma onda, uma história que com começo, meio e fim, sabe? Legal. E a homenagem que o Biquíni fez aos Paralamas, lá você produziu também, né? Acho que 4 músicas. Aí a roupagem, as métricas, roupagem dos timbres e as métricas, de onde as ideias ali? Porque, onde quer que eu vá ficou bem reggae, né? Ficou bem swingado. Né? Cara, esse disco não fui eu que produzi, esse disco é do Liminha. Foi o Hum, Liminha que fez com a produção desse disco. Então eles fizeram lá nas nuvens, né, no Rio. Foi foi um disco completo, cara. Acho que são 10 ou 12 músicas, não lembro de cabeça, mas muito legal. Acho, pô, Liminha, não tem que falar do Liminha, né, cara? Vou falar o que do Liminha? O cara é um gênio. E baixista ainda, né? é. E a cena atual E eu acho que ele foi muito do rock and feliz. roll, verdade, com um timbre bem bacana. O que você tá achando agora? Tipo, tá meio quieto, assim? Tipo, só as bandas dos anos 80 e 90 tocando, não tá aparecendo banda nova. O que você acha dessa cena atual agora? Cara, eu acho que a música tá voltada, não tá voltada para o rock. As bandas continuam aí, tem bandas novas legais, mas como o mercado não tá de olho, né, nisso, então tá mais difícil para as bandas novas, com certeza. Sabe, depois dessa pandemia também, as coisas voltaram legais, mas elas ainda não estão firmes. Então tudo isso a gente ainda tá meio sambando, sabe? Cara, nem sei como ajudar os novos artistas, as novas bandas, sabe? Porque tá tudo tão incerto até para as bandas grandes, sabe? E acaba que fica difícil você dar um conselho ou uma ajuda nesse sentido. Mas bandas boas, novas, tem um monte, cara. Sempre tem e sempre vai ter, né? Mas eu acho que, cara, no Brasil a galera ouve muito sertanejo, né? Acho que o funk está com um poder incrível, né? Eu acho que os anos 80 e 90 foi muito mais voltado para o rock.
está na terceira década, né, do segundo milênio. Então já mudou bastante. Imagina, cara, porque dos anos 90 já são 30 anos aí, né? Vamos pensar. Muda muito, cara. Muda muito. Você consegue me falar uma banda nova de rock agora que esteja chamando a atenção? Não tem, tá difícil. Ó, acho que a última banda que eu me lembre que fez bastante sucesso talvez tenha sido o NX Zero. Eles acabaram e estão voltando agora. É, É, isso já faz o quê? Uns 20 anos? 15, é, 15, 20 15? anos, por aí. Então, cara, 2005, você tem né? uma banda de rock. Ó, Então, chama Fuscão você sabe, 69. cara, a Depois chama. dificuldade. Que minha banda faz cover de Engenheiros do Havaí, então eu tenho mercado para tocar, mas quando a parte de som autoral já fica. Aí você já fecha um mercado. Velhas Virgens, Aham. e a gente conversando, ele falou que a cena rock está na mão das bandas, né? Mas não comandando o rock and roll. Só que as bandas não conseguem parar e administrar isso, né? Tipo, todas as bandas não tem uma. Né? Você acha que isso é coerente ou é uma coisa que só um detalhe? Cara, desculpa, você falou uma parte ali que travou e eu não consegui te entender. Travou? Ou as bandas, a cena rock and roll está na mão das bandas agora, depois de muitos anos, não tem nenhuma grande indústria é, Sim. comandando ali. O que você acha disso? Cara, eu acho ótimo. Na verdade, eu acho que é bom, porque a arte pode rolar solta. O problema é que a gente está com uma mania de ir no certo. Então, assim, vou na fórmula que funciona. E, cara, se copiar, você só é uma cópia. Então, não vai funcionar para você, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está livre, né, para poder falar seu discurso, a sua arte, a gente fica preso aos moldes do que é fazer sucesso e ganhar dinheiro. Então, é aí que o negócio está dando problema, sacou? Porque vamos pensar, você falou que tem uma banda de cover de engenheiros, e vamos pensar se você tivesse uma banda de som próprio. Você, com uma banda de cover de engenheiros, você consegue fechar muito show. O seu retorno financeiro é imediato, praticamente. Uma de som próprio tem que ralar muito para conseguir fechar um show, cara, para não ganhar nada. Então, esse daí é um entrave. Então, o que acontece? Os caras falam, ah, tudo bem, mas eu quero fazer meu som. Tá, aí que o cara vai fazer? Ele vai fazer um som igual do Engenheiros, achando que por fazer um som igual do Engenheiros, ele vai conseguir fechar show. Vai conseguir ganhar o público do Engenheiros, e não é isso. Essa que é a parada. Né? Ninguém tá aí. O Engenheiros já existe. Já estão aí, cara. A parada já tá aí. O Humberto tá aí fazendo show. Enfim, o repertório que a galera quer ver ele. Até porque a geração já é outra também, né? A gente renova o público. Mas o fiel, a galera que tá lá, o cara que. A renovação, eu acho que não parte nem tanto da banda, e sim dos pais que passam para os filhos. Assim como eu gosto de Beatles pra caramba, sabe? Ver o show do Paul McCartney aqui. Não é porque o Paul McCartney tocou no rádio, não. Porque meu pai ouvia em casa todo dia, sabe? Então aquilo começa a fazer parte da gente. E assim acontece com as bandas dos anos 80, 90, enfim. E é isso. Então, tem que tomar muito cuidado com esse lance de as coisas estão na nossa mão, a internet está aí, né? A gente tem um lance, cara, que o rock é muito jovem, então é muito difícil um cara que tem 40 anos, com um moleque de 15 anos que está conhecendo o rock agora, que ele tenha essa empatia com ele.
entendeu? A gente acaba se prendendo nas, pô, aquele cara, pô, podia ser eu, né? E não, a gente já começa a ficar longe, né? Pô, eu já tenho 44, tô com as barbas brancas, os cabelos ficando brancos, né? Normal, cara, não tem jeito. Eu não posso abrir um TikTok e achar que eu vou bombar aqui. Você vai falar, o que que esse tiozão tá fazendo aí, né? Vira o tiozão da suquita, né, cara? Então, assim, Agora a eu gente acho virou o que tiozão da Suquita. completamente, né? O tiozão da suquita é uma piada logo para nossa geração, que a galera que tá vindo agora não sabe nem do que a gente está falando, né? Então, é isso, Então, cara. Então, assim, tomar cuidado, mas eles também perguntou. sabem lidar com a internet muito melhor que a gente, né? Do que eu, né? Eu falo Verdade. por mim, né? Você é um cara que tem podcast, eu não sei, faz lives, talvez tenha uma interação muito maior do que com esses meios do que eu, com certeza. É legal. Perguntaram aqui, ó, o Cardion perguntou se o baixo que o Maca usou no acústico do Detonauta é o da década de 60. Não, o baixo que eu usei para as filmagens do 12 de junho, né, que é o trabalho que o Biquíni está fazendo, com versões acústicas, é do Macarrão. Ele me emprestou para fazer as filmagens desse disco e tal, mas o baixo é dele. É um Hoffman Ah, da década de 60. Maravilhoso. Alemão. legal. Bom, estamos chegando no final aqui. Agora o nome de algumas pessoas e você vai dizer o que você acha delas aqui, pode ser? Para a gente finalizar? Vai ser a maioria Claro, baixista, hein? Bi Ribeiro. tá ótimo. Bill Ribeiro é um gênio, um querido, uma pessoa iluminada. Então, cara, nota 1000. Você acha que ele é injustiçado como baixista no Brasil ou não? Nem um pouco, cara. Você acha? Eu não tenho, cara, eu não conheço um A cara mídia não que dá olha que eu muita diga. moral para ele, eu acho. Quem? Que baixista? Ah, cara, não A sei. mídia, a mídia não dá Os muita maiores moral. baixistas, os maiores Não, pra gente, baixistas baixista, daqui, sim. caras falando, então não entendi. Mas pelo, a mídia, né? Cor- A mídia não dá muita moral, assim, para ele, eu acho, assim, no meu modo de ver. Hum, Os especialistas musicais não Cara, estão o Gui é fazendo. um artista, né? Ele não é um baixista, ele é um artista. Ele é fantástico, cara. Ele tem umas linhas de baixo incríveis. Eu já vi muitos músicos baixistas foda falando muito bem dele. Já vi, cara, falar Alberto Continentino, Dungas, vários caras falando. Meu, o cara é a referência, cara. Ele é referência. Ele não é um músico virtuoso, o que nessa altura do campeonato não faz a menor diferença. Mas ele é um gênio. O cara tem ideias, o cara é um pesquisador de sonoridades. Ele traz, meu, ele traz muitas coisas ali. Cara, não ouvi, desculpa. Champignon. Champion já é o, cara, o famosíssimo, né? Champignon, do Charlie Brown. Sim, o Champion já é, cara, um cara super virtuoso, né? Já vem num rock mais pesado, um cara agressivo, de muito bom gosto, muita técnica. Ele pô, eu bato palmas pro Champion também. Pô, Humberto é de livro brasileiro, né, cara? O cara que faz umas linhas de baixo muito doidas e ainda canta.
ao mesmo tempo. O cara, meu, né? Pô, eu vou falar ainda mais pra você, né, cara? Você sabe bem disso. Não sei se você é o vocalista da sua banda também. É, sou vocalista. Sou vocalista. Então você sabe bem do que eu tô falando. Oi? É, Roger Waters, Cara, o Roger Waters eu gosto, mas eu não sou verdade. fãzão, Roger não. Waters. Gosto. Acho legal, acho que ele tem a sua genialidade, as linhas de baixo legais, mas ele não é um cara que me chama tanta atenção assim, não. Eu acho que o Pink Floyd, eu tenho um respeito enorme por eles, mas não é uma banda que me pegou. Ah, legal. PJ do J Quest. Demais, PJ. Gente finíssima, grande músico, grooveiro de primeira, né, cara? É um homem do slap. Chegou aí, ó. Chegou, você me ouviu? Pô, tá cortando. Deixa eu mexer aqui. Tá me ouvindo? Isso. Caniça é o trator, né, cara? Caniça é uma figuraça. Chega na- Meteu o paletó É, lá e não, mandava então, mas bronca. tá com delay aí, mas tá chegando. Eu perguntei do Carício, ó. Tá Você cortando? falou caniça, não falou? Pera aí, eu vou tentar mudar aqui, cara. Só um segundo. Agora tá, melhorou? Pô, que chatice, né? Tá me ouvindo? Melhorou. Tá? Tá chegando o áudio? A sua referência como baixista, falei Carício, perguntei do Carício. E pra fechar, é, aqui, Tá me ouvindo? agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá. Desliguei aqui o E, Wi-Fi, tô no. e referência como baixista, assim, um baixista que você fala, cara, aquele cara é o cara. Nossa, tem muitos caras, né? Mas eu falo uma carta, né? E acho que tem o cara que tem as linhas mais lindas e ousadas ao mesmo tempo, assim. E de Tô muita ouvindo? categoria. Escutou a pergunta? Viu? Paul McCartney. Conseguiu escutar ou não? Eu escutei. Você está me ouvindo? Acho que não tá chegando o áudio. Ouvi pouco. Bom, Alô? quero agradecer aqui a sua paciência de atender a gente. Tá com delay aqui, tá com delayzinho. É, tem um delay aí. Vamos, pô. Dá um toque quando tiver show do Biquíni e você souber. Me chama aí, cola lá pra gente se encontrar. Estou? Tá me escutando agora ou não? É, vou aumentar aqui. É, deu. Show. Pô, me chama, cara. Mesmo se você não tiver, Beleza. cola lá no camarim, vamos bater um papo, né? Beleza.
Mas obrigado pela presença Obrigado pelo e, convite, cara, cara. sem palavras. Bom, eu que Valeu, agradeço. obrigado, hein? Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Quinta-feira tem Augusto Lix, do Engenheiros do Havaí aqui. Vamos bater um papo de guitarra aí. Valeu, valeu. O delay tá forte.